Bora, galera! Mais uma aula aqui, aula 16B sobre semelhança de triângulos. Bora começar, Amanda? Preparada aí? Vamos lá. Galera, pensa no assunto importante. Muitos exercícios, tá? Só saem através de semelhança de triângulos. Os exercícios que eu digo assim, os mais legais de geometria, são os exercícios que precisam de aplicação de semelhança de triângulos. Então, o que são triângulos semelhantes? Quando é que eu digo que dois triângulos são chamados de semelhantes? Triângulos semelhantes, professor do céu. Cadê o português? Triângulos semelhantes. Galerinha, para eu dizer que dois triângulos são semelhantes, ele tem que satisfazer essas duas coisinhas aqui, ó. Os ângulos de ambos têm que ser ordenadamente, ou seja, na ordem, eles têm que ser o quê? Congruentes. O que significa essa palavrinha congruentes aqui mesmo, hein? Mesma medida. Medidas iguais, né? É quando dá vontade de falar igual, né? Mas figura a gente não fala igual, a gente fala congruente. As medidas são iguais, tá? Então os ângulos têm que ter a mesma medida. Os ângulos iguais. Vou forçar, tá? Vou forçar. Os ângulos iguais. E medidas correspondentes, cada um correspondendo à sua, tem que ser o quê? Proporcionais. O que significa proporcionais? Acabamos de ver o teorema das bissetrizes ali. Grandezas proporcionais são grandezas em que as razões são sempre iguais. É a mesma razão. Tá? Então, ó, eu tenho dois triângulos aqui. Eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo PQR. Eu estou dizendo que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Se eles são semelhantes, vamos lá, visualmente, significa o quê? Galera, visualmente significa que eles têm o mesmo formato, só que tamanhos diferentes. Tá? Pode ter o mesmo tamanho? Pode. Se eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, aí a gente quer falar, quer forçar, eles são iguais, né? Mas a gente fala que eles são congruentes. Triângulos congruentes é um caso particular de triângulos semelhantes. Já eu volto a falar disso aí para vocês. Tá? Mas eu tenho triângulos aqui que têm o mesmo formato, só que tamanhos diferentes. Tudo bem? Então, eu digo que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo PQR. Tem um detalhezinho muito importante aqui. Eu poderia pegar triângulo QRP? Não. Tem que ser na ordem certinha. Os lados correspondentes certinho, os ângulos na ordem certinho. Entendeu? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, vou colocar ele aqui com um risquinho, tá vendo? Quem que é o correspondente lá? É o ângulo P, tá vendo? Então aqui, ó, tem que acontecer essas coisas aqui. O que tem que acontecer para esses ângulos, para esses triângulos serem semelhantes? Esse ângulo A, ele tem que ser congruente a esse ângulo P. Ó, o ângulo A tem que ser congruente ao ângulo P. Que mais? O ângulo B, vou colocar dois risquinhos aqui, esse ângulo B, ele tem que ser congruente ao ângulo Q. Tá vendo? O ângulo B tem que ser congruente ao ângulo Q. E o ângulo C, tá aqui, três risquinhos, ele tem que ser congruente ao ângulo R. Ó, o C tem que ser congruente ao ângulo R. Isso é uma coisa. O que mais? As medidas. Galerinha, eu vou colocar aqui só os lados. Qualquer livro que você pegue aí, vai falar aqui, triângulos semelhantes tem lados correspondentes proporcionais. Mas aqui a gente aprofunda mais. Não são só os lados. Qualquer medida do triângulo correspondente serão proporcionais. Por exemplo, professor, se eu tivesse a bissetriz aqui, a bissetriz desse é proporcional à bissetriz desse. Se eu tivesse mediana, também. Não são somente os lados. Difícil você encontrar um material que não fala assim medidas, tá? Ele fala só lados correspondentes proporcionais. Mas tem questão que a gente tem que ir além, entendeu? Qualquer medida desse correspondente a esse, elas estão na mesma razão, tá? E aí, quem são as medidas? Ó, aqui é uma coisa. Vocês vão fazer o exercício depois, vocês vão perceber. Quando os triângulos eles estão na mesma posiçãozinha, fica fácil, mano. É molezinha, ó. Tá na mesma posição os dois triângulos, né?
Mesmo formato, na mesma posição, é molezinha. O A corresponde ao P, o B corresponde ao Q, o C corresponde ao L. Eu quero ver se eu rotacionar esse triângulo aqui. Rotaciono. Para ficar mais legal, eu faço aqui, ó. Tem exercício que o triângulo está em outra posição. Aí você tem que colocar na ordem certinha. Entendeu? E aí, por que é importante você fazer isso? Porque depois que você fez isso aqui, eu vou ensinar você como é que é. Aí, como é que você monta a proporção? As medidas são proporcionais. Ó, o AB está para o QP, não é? Ó, o AB está para... Esse lado aqui está para quem? Esse, QP. Como que eu sei, professor? Ah, eles estão na mesma posição, tá facinho. Quem que é o BC? Está para quem? O lado BC está para quem? QR. Tá facinho, professor, porque está na mesma posição. E o lado AC? Está para quem? O lado AC está para quem? PR. Ficou fácil, né? Porque eles estão na mesma posição. Se eles não tivessem na mesma posição, ficaria difícil. Aí você teria que colocar na ordem bonitinha, e aí vale isso aqui, ó. Olha só como é que é. Depois que você colocou na ordem bonitinha, olha aqui. AB está para PQ, os dois primeiros com os dois primeiros. BC está para QR, os dois últimos com os dois últimos. E AC está para PR, primeiro com o último, primeiro com o último. Tomou um coraçãozinho. Tá vendo, Tícia? Então, se você colocar nesse formatozinho aqui, você nem precisa olhar a figura, porque se eles estiverem em posições diferentes, a figura vai te enganar. Você não vai saber qual lado que corresponde ao outro. Em alguns exercícios a figura te engana. No olhômetro você está enrolado. Monta isso aqui e já tira a proporção de forma técnica aqui. Tá vendo? Belezinha? Então, os ângulos ordenadamente são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso aqui? Ó, por que eles são proporcionais? É o seguinte, quando você dividir esse por esse, isso aqui ó, vai dar sempre a mesma razão. Isso aqui vai dar um número, né? Que eu vou chamar de K. Quem que é esse K? Esse K é o que nós chamamos aqui de razão de semelhança. E olha o Enem na nossa cola aí. O Enem ama isso aqui, razão de semelhança. O Enem ama escala, não é? Ele ama isso aqui, razão de semelhança. Se o K for 2, o que significa se essa razão for 2? Cara, se essa razão for 2, significa que o número de cima é o dobro do de baixo. Então, esse triângulo aqui, a medida é 8 e aqui é 4, por exemplo. Se aqui for 6, aqui é quanto? 3. Se aqui for 4, aqui é quanto? 2. Então, as medidas desse é o dobro daquele. Se a razão for 3, as medidas desse são o triplo daquele. Se a razão for 1, são iguais, congruentes. É um caso particular de semelhança. Se a razão for meio, esse é metade desse. Se a razão for 1/4, esse é a quarta parte desse. Isso aqui é 2, aqui vai ser 8. Entendeu? Se a razão for 1/5, aqui é 2 e aqui é quanto? 10. Tá? É a quinta parte. Fechou? Então, triângulos semelhantes são assim. Tá? Galerinha, o que acontece? Ao invés de dar exemplos, os exemplos que eu iria dar são parecidos com os exercícios de sala que nós temos aí. Tá? Então, ó, fazendo os exercícios de sala, a gente já mata, tá, o que a gente precisa. Olha só, mas antes do exercício, olha só, aqui, antes, só um pouquinho, mais uma coisa importante. Quando você tem aqui uma situação, ó, eu vou pegar um triângulo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Antes de mais nada, essa situação aqui é importante. Você tem um triângulo qualquer. Eu tenho aqui um triângulo ABC, tá? Se eu cortar esse triângulo, se eu fizer um corte paralelo a um dos lados, qualquer lado. Posso pegar um corte aqui paralelo ao lado AB, ou cortar aqui paralelo a AC, ou cortar aqui paralelo a CB. Vou fazer um corte aqui, ó. Eu vou cortar esse triângulo aqui, ó. Vou fazer esse corte. Essa reta R aqui, ela é paralela a um lado do triângulo. Qual lado? CB. CB ou BC, tanto faz. Tá vendo?
Então, esse corte que eu fiz paralelo ao lado, aquele triângulozinho lá de cima, ele é semelhante ao grande. Então, se eu chamar esse cara aqui de ABC, eu vou chamar de D, e aqui eu vou chamar de E, esse ponto. Então, ó, o triângulozinho pequeno ali, o ADE, ele é semelhante ao triângulo grande aqui. Qual? O triângulo tem que ser na ordem. Eu peguei ADE, então tem que ser ACB. Tá vendo? Tem que ser na ordem, não pode ser de qualquer jeito. Eu posso dizer que os ângulos também são congruentes todos. São congruentes. Por que, Amanda? Agora sim nós vamos voltar lá atrás que nós estudamos. Galera, se eu fiz esse corte paralelo, o que acontece? Eu tenho paralelas cortadas por transversais. Lembra aqueles ângulos que nós vimos lá? Paralelas cortadas por transversais. Se esse ângulo aqui é θ, esse daqui também é θ. Por quê? São ângulos congruentes. São congruentes, mas eles são correspondentes. Se esse cara aqui é alfa, esse daqui também é alfa. E esse ângulo aqui, vou chamar de beta, ele é um ângulo tanto do triângulo pequeno quanto do grande. Olha aí, os três ângulos são congruentes. Tá vendo? Os três ângulos são congruentes. Agora, olha só, então esses triângulos aqui eles são semelhantes, né? Tudo bem? Então, dá para você pegar o lado AD. Olha só como é que fica a proporção aqui que você monta. AD está para quem? AC. D. CB. E AE. AB. Tá vendo? Tá. Tem mais uma coisa aqui que eu já ia esquecendo de falar para vocês. Para eu verificar que dois triângulos são semelhantes, eu preciso verificar quantos critérios? 6. Os três ângulos congruentes e os três lados correspondentes têm que ser proporcionais. Os três têm que estar na mesma razão, não é? Galera, eu vou precisar ver esses 6? Não. Na verdade, existem aqui, olha só, o que nós chamamos de critérios de semelhança. Critérios de semelhança. O que são os critérios de semelhança? Ó, vou colocar aqui. São condições mínimas. Condições mínimas para determinar a semelhança. Vou colocar aqui entre parênteses. Condições suficientes para garantir a semelhança. Como assim, professor? Existem três critérios. Três critérios, tá? Existem esses aqui, ó, os três critérios. Existe esse critério aqui que é o lado, ângulo, lado. Como assim? Se você pegar dois triângulos, se eles têm dois lados proporcionais e o ângulo do meio congruente, você já pode carimbar, falar que eles são semelhantes. Dois lados proporcionais, esse está para esse está para esse, nem precisa verificar o outro. E o ângulo do meio são congruentes. Tá vendo? Lado, ângulo, lado. Dois lados proporcionais. Os lados são proporcionais, não são? E os ângulos? Congruentes. Então, dois lados proporcionais e o ângulo do meio congruente. Pronto, já pode matar, carimba que são semelhantes. Beleza? Tem um outro que é o seguinte, que é o lado, 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 semelhante. Esse símbolo aqui, esse tio, significa semelhante, tá? Galera, se os dois triângulos têm os três lados proporcionais, Amanda, nem precisa verificar os ângulos. Se os três lados são proporcionais, pode carimbar que os ângulos também vão ser iguais. Então, eles são semelhantes, tá? Agora, gente, esse daqui é o mais importante. E é o mais legal. E é o mais fácil. E é o que a gente mais usa. Olha só. Para você verificar que dois triângulos são semelhantes, bastam eles terem o quê? Dois ângulos iguais. Matou. Isso aqui é o que mais a gente usa. Se dois triângulos ali têm dois ângulos iguais, carimba que são
semelhantes. E aí, professor, o que significa? Significa que você pode usar essa proporção aqui. Entendeu? Fechou? Esse daqui eu vou colocar um asterisco aqui, porque ele é o mais importante. Fechou? E aqui, ó. Aqui. Por que eles são semelhantes? Tá, esse ângulo aqui é congruente a esse é esse. Beleza, 2 ângulos já matou. São semelhantes. Não precisa nem dos 3, só 2. 2 já basta. Belezinha, galera? Então tá. Fechou. Vamos ao exercício. Agora sim, exercício de sala. Vem pra cá, esse lado aqui comigo. Olha só. Vamos lá. O papo tá bonito, hein, cara? Massa pra caramba. Ou não, gente? Fala aí, tá? Professor, tá exagerando. Tá de bonito aí não. Vai fora. Vamos lá. Exercício de sala. A Malu tá perguntando assim, professor, não vou sair mais cedo hoje? Ah, Malu. Vou te falar, hein? Exercícios de sala. Exercício 1. Eu queria fazer o 2 primeiro. Tem problema se eu fizer o 2 primeiro? Não. Não? Vou fazer o 2 primeiro que é mais simples. Vou trocar a ordem dessas questões aí depois. Ó, questão 2. Vou começar pelo 2. Galerinha, olha só o que fala a questão 2. Essa questão aqui é clássica de semelhança de triângulos. Já perguntou como é que você faz para medir a altura de um prédio? Pô, eu quero saber a altura de uma árvore. Aí eu quero saber a altura de uma torre, sem precisar medir literalmente ali, diretamente esse objeto. Porque se você for medir um prédio, por exemplo, né, diretamente é complicado, não é? Como é que a gente faz para achar a altura de um prédio? Esse exercício aqui, ele começou lá na antiguidade, quando os matemáticos queriam descobrir a altura daquelas pirâmides lá do Egito. Entendeu? E aí, diretamente, não tinha como ir lá medir. Eles utilizavam semelhança. Então, olha o que ele fala aí. O edifício projeta no solo uma sombra de 15 metros de comprimento. Então, eu tenho aqui, vou fazer um desenho, tá? Ó, vou fazer um desenho aqui. Eu tenho um edifício, tenho um prédio. Vou fazer um prédio qualquer aqui. Tá? Ó, prédio bem legal. Num determinado instante, ele fala que o edifício projeta no solo uma sombra de 15 metros de comprimento. Então, olha só, como que é formada a sombra? A sombra é formada pelo raio de luz, né? Proveniente do sol aqui, que pega no limite aqui do prédio e forma a sombra aqui, certo? Essa sombra estaria aqui, Amanda, ó. Essa sombra aqui do prédio, ele falou que é quanto? 15 metros. No determinado instante. Aí ele falou que no mesmo instante que um muro de 200 centímetros projeta no solo uma sombra de 4 metros. Cara, tem um muro aqui. Tem um muro aqui assim, ó. Esse muro tem 200 centímetros, cara. 200 centímetros é 2 metros. Posso colocar 2 metros aqui? Vou colocar 200 centímetros, que é a mesma coisa que 2 metros de altura. No mesmo instante, por que é importante ele falar que no mesmo instante? Porque o Sol vai estar na mesma posição. Isso, porque tá vendo que formou um triângulo aqui? No mesmo instante, o raio de luz proveniente do Sol, eles são paralelos. Se eles são paralelos, esse ângulo que eles vão formar aqui com horizontal são congruentes. Aqui é θ, aqui é θ. Então dá para você fazer o quê? Você mede a sombra do prédio, deu 15. Você consegue medir a sombra do prédio? Consegue. Ali no chão você vai ali e mede. Tá? Pega uma haste, qualquer tamanho. Aqui ele pegou uma de 2 metros. Coloque em pé, mede a sombra no mesmo instante. Você não pode medir aqui a sombra do prédio de 15 metros e falar, peraí, vou tomar um tereré, fica lá 1h30, 2 horas, aí você vai medir a sombra aqui da haste. Por quê? Porque a inclinação já mudou. Esse ângulo vai ser diferente. A gente quer que esses ângulos sejam iguais, porque na verdade esses triângulos aqui, eles vão ser o quê? Semelhantes. Entendeu? Tem que ser no mesmo instante, não pode enrolar não. Mediu aqui, quanto que é essa sombra aqui? 2 metros. Essa sombra aqui é 2 metros. Não é 4? Não, é 4. 4 metros. 2 metros é a altura dele, né? Então aqui é 4 metros. Beleza? Considerando que o muro e o edifício são perpendiculares ao solo, isso que é importante, ele nem precisaria falar, mas porque o edifício ele tem que ser construído perpendicularmente, né? Formando um ângulo de 90 graus com o solo.
E aqui você vai colocar a haste. Posso colocar a haste inclinada assim? Não, tem que ser na vertical, certinho, para formar um ângulo de 90. Por quê? Gente, esse triângulozinho vai ser semelhante a esse. Por quê? Qual o critério? Ângulo, ângulo. Dois ângulos iguais, matou. 90, 90, teta, teta. São semelhantes. Se eles são semelhantes, o que dá para a gente brincar aqui? As proporções. Posso dizer que, vou chamar aqui a altura do prédio de x, né? A altura desse triângulo está para a altura desse, que é 2, assim como a base desse triângulo maior está para a base desse triângulo menor, 4. Você pode montar essa proporçãozinha aqui, tá vendo? Multiplicando cruzado, 2 ali, ó, o x vai ser o quê? 30 sobre 4, 30 dividido por 4, 30 por 2 dá 15, 15 por 2 dá 7,5. Então, x vale 7,5 metros. Esse prédio é um sobrado, na verdade, então 7,5 metros de altura, tá vendo? Olha só. Então você, usando esse artifício, você consegue calcular a altura de qualquer objeto, medindo a sombra e pegando uma haste de tamanho conhecido ali. Tá vendo? Ah, só que é o seguinte, ó, podemos afirmar que a altura do edifício é... Não tem 7 metros aí, professor. Então, só que eu vou ter que passar isso para outra unidade. Centímetros. Né? Para centímetros, você faz o quê? Multiplica por 100. Multiplicando por 100... Isso aqui é a mesma coisa que 750 centímetros. A alternativa correta da questão é a letra B. Letra B. Aí. Então, esse aí é um exemplozinho clássico de semelhança de triângulo. Tá vendo? Tem muitos exercícios desse aí para a gente calcular. Fechou? Beleza? Vamos lá. Agora sim, vou fazer o exercício 1. Exercício 1. Vamos lá. Só vou fazer um desenho aqui. Esse desenho aqui é meio legal. Tem um semáforo. Semáforo aqui. Tem um baú. Você sabe o que é um baú, né? Hã? Não sabe o que é um baú, não? Busão. Tá bom. Perfeito, busão. E aqui você tem um carro. Você tem um carro. Vou fazer aqui o seguinte. Beleza. Vamos ver aí que situação que nós temos. Ó. Em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento, você tem aqui, gente, você tem aqui algumas medidas. Ó. A distância desse semáforo aqui até a parte frontal do ônibus é quanto? 5 metros. O comprimento do ônibus aqui que ele está falando é de 12 metros. A distância da traseira do ônibus até a parte frontal do carro aqui é quanto? É D. E a distância aqui até seria a posição do motorista. O motorista estaria aqui, né? Ó. Estaria aqui, então essa distância aqui até a visão do motorista seria de 2 metros. Tá vendo? Já está essa indicação aí. A altura do semáforo aqui, essa altura aqui, é de 5 metros. 5 metros. Beleza. Olha, em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. E a altura do ônibus aqui é 3 metros, ó. 3 metros a altura do ônibus também. Beleza. Tem a bundinha do carro também, então, essa altura eu vou falar daqui a pouco. Olha só. 3 metros de altura está parado a 5 metros de distância da base do semáforo, o qual está a 5 metros do chão. Atrás do ônibus para um carro cujo motorista tem os olhos a 1 metro do chão. Então, ó, os olhos do motorista é 1 metro do chão. Os olhos do motorista aqui, né? Então, essa distância aqui é 1 metro. Ó. Seria os olhos do motorista, entendeu?
Do chão até o olho dele dentro do carro lá tem 1 metro. Essa altura aqui. Fechou? Beleza. E 2 metros da parte frontal do carro. Então, daqui do olho do motorista até a parte da frente tem esses 2 metros aqui. Tá? Determine a menor distância de... É esse aqui que ele quer. Tá? A menor distância que o carro pode ficar do ônibus de modo que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro. Qual que é essa menor distância que ele tem que ficar na traseira do ônibus para ele enxergar o semáforo inteiro? O que acontece? O semáforo está lá, né? Você está dirigindo o carro. Quem já tem carteira de habilitação aqui? Já, Amanda. Já está dirigindo, motorizado. Ó, o ônibus está na frente, aí o semáforo está lá na frente. Você chega aqui, se você parar na traseira do ônibus, você não vê mais semáforo, né? O ônibusão desse tamanho aqui, você fica ali atrás. Então ele quer saber qual é a distância mínima que você tem que estar do ônibus para você conseguir ver o semáforo lá por cima dele, entendeu? Então, para a distância mínima, você vai pegar aqui, ó, o limite do semáforo aqui. Ele tem que ver essa parte de baixo, né? Então, ó, aí você vai traçar aqui até o olho do motorista lá. Ele tem que ter essa visão. Daqui para cima ele está vendo o semáforo, tá vendo? Belezinha? Agora, olha só, gente, eu vou formar aqui um triângulo. Eu vou descer aqui. O olho do motorista está aqui, ó. Eu vou fechar aqui, é 1 metro de altura, né? 1 metro de altura. Tá vendo esse triângulo aí? Esse triângulozão grande? Aqui é 90, certo? Ele vai ser semelhante a esse triângulo pequeno aqui, ó. Aqui também é 90. Conseguiu ver que tem um triângulo grande e esse triângulozinho pequeno aqui? Esse triângulozinho pequeno? Eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes, Amanda? Aqui é 90, aqui é 90. Esse ângulo aqui é alfa, é comum aos dois. É o mesmo ângulo, ó, é a mesma inclinação do pequeno quanto do grande. Então eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, dá para aplicar a proporção. Como é que fica a proporção? Ora, a base do grande, quem que é a base do grande, hein? A base do grande é tudo isso aqui, ó. Como é que fica a base do grande? D mais 2 mais 12 mais 2, dá quanto? D mais 19, Malu, é mais, soma tudo. A base do grande está para a base do pequeno. Quem que é a base do pequeno, hein? D mais 2, ó. D mais 2, a base do pequeno. D mais 2. Assim como, agora eu vou pegar a altura. A altura do grande, quanto que é a altura do grande aqui? Não é 5. É 1, porque daqui até aqui tem 1, não tem? Ó, aqui tem 1 metro. Então aqui, na verdade, sobraram quantos? 4 metros. Tem que ter essa observação aí, ó. A altura do grande está para a altura do pequeno. Qual que é a altura do pequeno? A altura do ônibus é 3 metros. Como aqui é 1, quanto que ficou aqui? 2 metros. 2 metros. Então 4 está para 2. Matou. Multiplicando cruzado, a gente mata isso aqui. Olha só, multiplicou cruzado, o 4 multiplica por todo mundo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4D mais 8 é igual. O 2 multiplica todo mundo ali em cima. Vai ficar o quê? 2D mais 2 vezes 19 dá 38. 38. Passa o 2D para cá. Concorda que vai ficar 4D menos 2D? Vai dar 2D. E esse 8 passou para lá. O 2D passou para cá e o 8 passou para lá. Vai dar quanto? 30. Galera, daqui eu tiro que o D vale quanto? 15 metros. Olha só. 15 metros. Que legal, cara. Usei semelhança de triângulos ali, ó. Qual que é a alternativa correta? Letra D. Letra D. Para saber certinho essa distância mínima aqui. Tá vendo? Belezinha? Fechou? Vocês entenderam essa questão? Ó, o FPR, quem vai fazer o FPR aí? Quem vai para Paraná? Quem vai para Paraná fazer medicina? Saiu no FPR. Eita, o outro é da UEM. Pô, tá lá Paraná aqui, cara. Vou até aqui filmando de São Paulo. Vem lá, vem comigo para esse lado aqui. Último exercício, questão 3. Questão 3. Vem aqui comigo. Para esse lado. Luizara, tranquilo?
boa? Vocês já tinham visto esse conteúdo aí ou não? Mais ou menos, né, professor? Mais ou menos. Vamos lá. Questão 3, galera. Questão 3. Nós temos aí um desenho. Deixa eu fazer ele aqui. Deixar meu jeito aqui. Olha só. Eu tenho isso aqui. Depois isso aqui. Demais, cara. Aqui é A. Aqui é D. Aqui é B. Aqui é C. E aqui é E. E aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Olha só. Vamos lá, acompanhe comigo aí essa questão. Olha na figura. B é um ponto do segmento de reta AC. Já sabe aqui, ó. B é um ponto do segmento AC. E os ângulos DAB. Quem que é o ângulo DAB? DAB, esse cara aqui. Tá? O DBE. O DBE é esse cara aqui e esse cara aqui. Tá falando que são retos, né? Já coloquei ali, ó. Tá no desenho, já tá 90 graus. Beleza. Se o segmento AD é 6 decímetros. Decímetros. O que é decímetro mesmo, hein, gente? Um decímetro é o quê? 10 centímetros. 10 centímetros. Um decímetro corresponde a 10 centímetros. Cada 10 centímetros é um decímetro, tá? Aqui são 6 decímetros, então são quantos? 60 centímetros, tá? Beleza. O que mais que ele fala aqui? O segmento AC é 11 decímetros. O AC é tudo aqui, ó, daqui até aqui. Aqui tem 11 decímetros, o AC. E o EC é 3. O EC é 3 centímetros. Que legal. As medidas possíveis de AB em decímetros são... Ele quer saber quais são as possíveis medidas de AB. Pode chamar de quê aqui? De X? Vou deixar AB. Vamos lá. Tem que achar aquele negócio de proporção. Exatamente. A gente tem que perceber, na verdade, que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Só que tem um probleminha. Isso aqui confunde pra caramba. Cuidado com a posição desses triângulos, cara. Esse que é o detalhe. Por isso que eu coloquei essa questão aqui, por causa desse detalhe. Né? Porque senão, ó, naturalmente, você vai falar o quê? Ah, professor, se aqui a base do grande está para a base do pequeno, a altura do grande está para a altura do pequeno, a base do grande está para a base do pequeno. Quanto que é essa base aqui? Isso aqui é 11 menos x. Ixi, isso daqui não acabou, né? 11 menos x. Aí, qual que é o erro mais comum aqui, galera? A altura do grande para a altura do pequeno, base do grande, base do pequeno. Por que está errado, professor? Por causa da posição dos triângulos. Olha só. Quem que vai me dar norte para entender a posição dos triângulos? Os ângulos. Então eu vou chamar esse ângulo aqui, de alfa. Esse aqui é alfa, que é 90, esse aqui é o quê? Vou chamar de θ. Tudo bem? Olha só. Galera, é o seguinte. Isso aqui é alfa. Você acha que isso aqui vai ser alfa também? Não. Cara, esse triângulo retângulo aqui é 90. Isso aqui é 90, não tem que dar 180? Esse mais esse tem que dar quanto? 90. Esses caras são complementares. O alfa mais o θ, ele tem que dar 90. Agora, olha aqui. 90 mais alfa. Tudo aqui não tem que dar 180, que é o ângulo de meia volta? Aqui já tem 90. Aqui tem alfa. Quem que é o cara que falta para completar 90 com alfa? É o θ. O cara que falta para completar 90 com alfa é o θ. Tá vendo? Então, olha só. A posição ali já está errada. Se aqui é o θ, que é 90, onde que está o alfa? Está lá, ó. Ala, professor, que top, cara. E agora sim, mano. O primeiro triângulo você pega do jeito que você quiser. Ó, o triângulo. Posso pegar o primeiro do jeito que eu quiser aqui, ó. Vamos pegar ABD.
ABD. Primeiro você pega do jeito que você quiser, professor? Sim. Pode pegar ABD, pode pegar DBA, pode pegar ADB, tanto faz. Agora, o segundo você tem que colocar na ordem certinha. Como que eu vou colocar? Olha a ordem que eu peguei primeiro. ABD. A 90, B alfa, teta. 90, alfa, teta. Como é que tem que ser ali? 90, alfa, teta. Tá vendo? E aí? Agora entra aquela historinha. No olhômetro você ia vacilar, não ia? No olhômetro você vai falar que esse está para esse. Será que o AB está para o BC? Como é que eu faço aqui? O AB está para quem? O AB está para o CE. Cara, esse está para esse. Tá vendo? Olha só. É aí que eu falei para vocês que é a importância. AB está para CE. AB está para CE. Assim como? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o AD, né? O AD está para o CB. O AD está para o CB. Essa que é a ordem correta da proporção. Gente, vocês entenderam nessa questão aqui a importância de colocar na ordem correta os triângulos? Tá vendo? Engana, né? Não engana? O cara ia falar que é altura para altura, base para base. Ia se arrebentar todinho. Então é importante. Tem exercício lá na apostila que os triângulos não estão muito na posição certinha, não. Fica atento. Tá? Vamos lá? Como é que fica? AB. Quem que é o AB? X. X está para CE, que é 3. Assim como o AD. O AD é 6. Está para BC, que é 11 menos X. Pronto. 11 menos X. Vamos lá? Aqui vai dar o quê? Passa para cá, ó. Isso aqui vai dar, o x multiplica lá, o x multiplica por 11 menos x, e o 3 multiplica por 6, que vai dar 18. Aplicando a distributiva aqui, nós vamos ter o seguinte, vai ser 11x menos x quadrado igual a 18. Vou passar todo mundo para lá, pode ser? X ao quadrado menos 11x, passei para lá, né? Então vai ficar mais 18. Passei todo mundo para lá. Esse cara para lá e esse cara para lá. Galera, eu tenho uma equação de segundo grau, vou resolver. Você pode fazer por Bhaskara ou soma e produto. Posso fazer por soma e produto? Lembra de soma e produto? A soma dá menos esse cara sobre esse, vai dar 11. E o produto é esse sobre esse, vai dar 18. Tentativa ou charadinha. O que é o que é? Dois números que somado dá 11 multiplicado dá 18. 9 e 2. Ah, professor, como o senhor sabe? Não, filho, tentei encontrar. Eu tentei encontrar. Entendeu? 2 e 9. Ó, somando dá 11, multiplicando dá 18. Então, os possíveis valores são esses. O x pode ser 2 ou o x pode ser 9. Tem essa alternativa aí? Tem. 2 ou 9, letra E. Cara, que exercício top, hein? Que exercício top. Deixei ele aqui justamente para você perceber essa mudança na posição. Cuidado, se você for no olhômetro, em alguns exercícios, você vai se arrebentar. Então você tem que organizar pelos ângulos, organizar essa semelhança aqui, porque aí fica bonitinho. Os dois primeiros com os dois primeiros, os dois últimos, o primeiro com o último, o primeiro com o último. Fechou? Galerinha, era isso que eu tinha para vocês. Faça os exercícios, pega firme nos estudos, tá? Ó, eu vou chegar junto lá, eu quero ver vocês estudando, cara. Eu quero ver vocês estudando, belezinha? Final do ano eu quero postar aí um monte de aprovação, por favor, hein? Tá? Forte abraço, tudo de bom, gurizada. Até mais.